Bom dia, meus irmãos. A graça do Senhor nos conduza na mensagem dessa manhã e que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 10. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 10. Eu farei a leitura apenas do versículo de número 16. Mas no decorrer da mensagem, nós vamos trabalhando outros versículos também. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 10, versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: E lhe disse: Vem comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Oremos. Deus Pai, Todo-Poderoso, é em nome de Jesus, Senhor, que nós clamamos a manifestação do Teu poder sobre nós essa manhã. Depois, ó Pai, de relembrarmos da Tua graça soberana derramada sobre nós, Teu favor de cruz, nós te pedimos, Senhor bendito, fale conosco. Usa minha vida, Deus, usa os meus lábios, o meu coração. E apesar de mim, das minhas limitações, ó Pai, eu suplico ao Senhor que a Sua mensagem seja passada e entendida a cada um desses meus irmãos. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você se considera uma pessoa zelosa? Você se considera uma pessoa que tudo em que você vai fazer, caprichosa? Você se considera uma pessoa que em tudo que você vai fazer, detalhista? Faz as coisas com cuidado? Você se considera assim? Uma pessoa que tem zelo em tudo que vai fazer, em tudo que vai falar? Quando as pessoas te pedem alguma coisa para fazer, como que você responde? Você faz da mesma forma como se você estivesse fazendo para si mesmo? Em casa, no trabalho? Você tem costume de fazer coisas a mais do que quando te pedem? No ramo profissional hoje, empresarial, existe um termo bonito, né? Uma palavra em inglês, que ainda eles dizem que não existe tradução, que é accountability, que é ser uma pessoa proativa, é uma pessoa que faz além das suas tarefas, daquilo que te são atribuídas, do que lhe é pedido, né? Uma pessoa com senso de dono. Você é assim? Você se enxerga dessa maneira? E na igreja, como é o seu zelo para com a obra do Senhor? E aqui, naquilo que o Senhor tem te pedido, naquilo que te é atribuído, como tem sido o seu zelo para com a obra do Senhor? Você faz com esmero, com a mesma dedicação também que você faz as outras coisas? E eu queria fazer uma pergunta nessa introdução da mensagem de hoje. Você também já parou para pensar o porquê você é zeloso? Você já parou para pensar por que você faz as coisas tão bem feitas? O bem da verdade, meus irmãos, é que nós apenas, em muitos casos, reproduzimos aquilo que nós vemos. Muitas vezes, nós não entendemos o porquê que nós estamos fazendo algumas coisas. Em casa, a gente pode fazer algumas coisas muito bem feitas, sendo zelosos, porque a gente viu a nossa mãe, o nosso pai, eles nos ensinaram desse jeito. Mas a gente não tem entendimento do porquê ser zeloso. Isso se repete também no trabalho, isso se repete aqui na igreja. E esse é o perigo. Esse é exatamente o perigo e é nisso que nós vamos trabalhar essa manhã. Nós fazemos muitas coisas
sem entendimento. E é o que aconteceu justamente com Jeú. E o tema da mensagem dessa manhã é um cristão zeloso sem entendimento. É um cristão zeloso que não compreende o porquê está fazendo algumas coisas. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar essa manhã é que um cristão zeloso que não tem entendimento, ele extrapola os limites da palavra do Senhor. Um cristão zeloso sem entendimento, ele vai além do que a palavra do Senhor pede para que ele faça. A história de Jeú, meus irmãos, para que todos entendam, Jeú ele era um capitão do exército de Israel. Jeú, ele era um dos principais capitães do exército de Israel. Eliseu era quem era o profeta dessa época que sempre repreendia o reino de Israel. Eliseu então recebe uma ordem do Senhor. Ele fala: se levante, vá até Samaria e unja Jeú como o novo rei de Israel. Eliseu então recebe essa mensagem e chega no seu servo e fala: ó, o Senhor mandou para que a gente vá até Samaria, unja Jeú como rei de Israel. O servo imediatamente obedece à ordem de Eliseu. Ele vai até a Samaria, procura por Jeú e diz: o Senhor tem uma mensagem para você. E ele então unge a cabeça de Jeú com óleo e fala exatamente para Jeú aquilo que o Senhor tinha falado. Jeú, o Senhor está te levantando como novo rei de Israel. E o motivo que o Senhor está te levantando como novo rei de Israel é para que você acabe com a casa e a descendência do rei Acabe. Nessa época, Acabe já havia morrido. Quem reinava sobre Israel, quem era o rei de Israel, era Jorão, o seu filho, o filho de Acabe. Imediatamente, Jeú acata a ordem do discípulo do profeta. Ele fala para os demais capitães e soldados que estão ali. Ele diz: o Senhor me ungiu como novo rei, e a minha missão é destruir a casa do meu Senhor. E assim, com zelo, ele obedece. E ele começa a fazer exatamente o que o Senhor pediu a ele. Acompanhem, meus irmãos, os versículos de número 1 a 7 do mesmo capítulo de número 10. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas, escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor. Ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém, eles tremeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade, e os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta, dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças desses homens, desses 70, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegado a eles esta carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram, 70 pessoas, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. Uma passagem sangrenta. Uma passagem, se a gente ler esse...
uma passagem sangrenta. Se nós formos lermos esses próximos capítulos ou o anterior, nós vamos ver que muito sangue foi derramado. Mas o caso aqui, meus irmãos, Jeú foi zeloso. Ele começou a cumprir a ordem que o Senhor tinha dado a ele. Se nós voltarmos um capítulo antes, o capítulo de número 9, nós vamos ver também que Jeú, a primeira coisa que Jeú cumpriu daquilo que o Senhor havia pedido para ele, foi acabar com o filho do rei Acabe. Ele mata ao rei Jorão. Mas veja, meus irmãos, o primeiro ponto de alerta. No capítulo de número 8, em seu versículo de número 19, o Senhor fala que ele não quer destruir a descendência de Judá por amor a Davi, o seu servo. Nesse contexto em que Jeú está avançando contra o rei Jorão, Acasias, que é rei do reino do sul, está com Jorão, que é o seu tio. Mas vejam, Acasias, ele pertence ao reinado de Judá e ele pertence à descendência do rei Davi. Jeú avança contra Acasias também. E não foi isso que o Senhor pediu para que ele fizesse. O Senhor pediu para que ele exterminasse a descendência do rei Acabe. E o primeiro ato de Jeú aqui, um zeloso sem entendimento, ele acaba tirando e ceifando a vida também do rei Acasias. Depois dele fazer isso, a história vai avançando e nós vemos também, e eu peço para os irmãos acompanharem nos versículos de número 12 a 14 do capítulo de número 10. Diz assim: então se dispôs e partiu a Samaria, e estando no caminho, em Batequede dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: nós somos parentes de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Batequede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Vejam, Jeú obedeceu a ordem do Senhor, começou a avançar sobre a casa do rei Acabe, matou a Jorão, matou 70 filhos de Acabe. Alguns estudiosos dizem que esses 70 filhos não são literais, são 70 filhos, netos, descendentes diretos da família de Acabe. Só que Acasias, um zeloso, sem entendimento, começou a extrapolar os limites da palavra de Deus. Ele começou a extrapolar o que Deus não tinha pedido para ele. Ele avançou contra o reino de Judá. Ele matou então Acasias, e nesses versículos que nós acabamos de ler, ele matou ainda mais parentes do rei Acasias, novamente falando, descendência do reino de Judá. Meus irmãos, a consequência de tudo isso, se nós formos olhar um pouco mais à frente, no capítulo de número 11, o Senhor não havia pedido para Jeú avançar contra o reinado do sul. Por ele ter feito isso, a mãe de Acasias, ela praticamente surta, ela dá um golpe, assume o reinado de Judá e ela manda matar todos os descendentes de Acasias, todos os da linhagem de Acasias. E se não fosse o Senhor preservar um remanescente, levantar uma mulher para que escondesse um filho de Acasias, olha só, o perigo de ser um zeloso sem entendimento. Até a descendência do Senhor Jesus estaria comprometida. O Senhor prometeu a Davi que o reinado dele não teria fim. E Jeú avançou sobre esse reinado. Jeú, por conta de ser um zeloso sem entendimento, ele quase extermina a descendência do Senhor Jesus Cristo. E o alerta das Escrituras para nós, meus irmãos, nessa manhã, e nós?
Como tem sido o nosso zelo diante do Senhor? Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Você tem extrapolado os limites da palavra de Deus? Você tem feito além daquilo que o Senhor tem te pedido? É bem da verdade, meus irmãos, que nós podemos estar fazendo em nome do Senhor coisas que Ele não pediu a nós. Em nome do Senhor, nós podemos estar avançando em muitas coisas que Ele não tem pedido a nós. E por nós sermos zelosos sem entendimento, temos extrapolado os limites da palavra de Deus. Não são poucos os casos que chegam até nós. Nós já recebemos até aqui na igreja de irmãos extremamente feridos por conta de pesos que são colocados sobre eles em outras igrejas. Não são poucos os casos que chegam até nós de filhos que se desviam do caminho do Senhor por conta de pesos, de autoritarismos impostos por seus pais dentro de casa, que na hora que eles se veem livres, eles fogem, eles desaparecem. Extrapolam a palavra de Deus. Não são poucos os casos, meus irmãos, e nós temos visto isso constantemente, ainda mais agora nesses últimos meses, de pessoas que têm extrapolado a palavra do Senhor e têm se afundado igrejas num lamaçal, têm afundado e envergonhado o nome do Senhor, envolvidos em escândalos de lavagem de dinheiro, de corrupção, se envolvido com crime organizado, têm extrapolado o que o Senhor pede. Quer ser zeloso, meu irmão? Não extrapole os limites da palavra de Deus. O Senhor Jesus, no livro do Evangelho de João, no seu capítulo de número 6, versículo de número 38, o Senhor diz: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, por que nós vamos extrapolar? Por que nós vamos fazer além daquilo que o Senhor nos pede? Já é tão difícil a gente cumprir a vontade de Deus. A Bíblia relata que a porta é estreita, o caminho é difícil. Por que nós então vamos extrapolar a vontade do Senhor? Sendo zelosos sem entendimento. Nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Nós só podemos ir até o limite que o Senhor tem nos pedido. Se a primeira característica que nós trabalhamos aqui, que um zeloso sem entendimento, ele extrapola a palavra do Senhor, como segundo ponto, o zeloso sem entendimento, ele busca a aprovação dos homens. Um zeloso sem entendimento, ele também busca a aprovação dos homens. Versículos 15 a 17. Diz assim: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o e lhe perguntou: tens tu sincero o coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Ele disse: vem comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra do Senhor, disse a Elias. Uma figura que aparece nesses versículos é Jonadab. Quem era Jonadab? Os versículos posteriores eles nos falam. Jonadab, ele era filho de Recabe. Recabe, Jonadab era um recabita. Quem eram os recabitas? Alguns estudiosos dizem que Recabe, os recabitas, eles eram descendentes de Jetro, sogro de Moisés. Para a gente se lembrar, eles moravam nas regiões desérticas próximo ao Egito. E esses estudiosos dizem que quando o povo de Israel foi liberto no êxodo do Egito, os recabitas acompanharam o povo de Israel. Os recabitas eles não tinham casas, eles viviam em tendas ao redor de Israel.
nas redondezas de Israel, eles temiam a Deus, eles eram servos do Senhor, eles não eram dados ao vinho, era um povo de bom testemunho. É como se hoje a gente ficasse perto de irmãos que também têm bom conselho, são sábios, de boa fama, que têm boa conversa, como se a gente quisesse a companhia dessas pessoas. E, obviamente, Jeú, para validar tudo aquilo que ele está fazendo, é certo que deve ter passado no coração dele. Eu vou chamar Jonadab. Eu sei que eu avancei no que o Senhor me pediu para fazer, mas se Jonadab estiver comigo, o povo vai falar, ó, Jonadab, ele é reto de coração, ele está com Jeú, então está tudo certo. E foi isso que Jeú fez. Quis agradar homens e não o Senhor. Ele extrapolou os limites da palavra do Senhor e quis agradar a um homem, servo do Senhor. E o segundo alerta para nós hoje, nessa manhã, meus irmãos, é que se há algo perigoso no coração do homem, é a vontade de ser aprovado e reconhecido por eles. Se há algo perigoso no nosso coração, é a vontade, o desejo de ser reconhecido por homens. E, infelizmente, nos nossos dias, as redes sociais, elas potencializam isso. Nós somos constantemente levados a sermos aprovados por aquilo que a gente posta, por sermos aprovados por likes, curtidas, visualizações. Os cristãos também têm sofrido isso no dia a dia. O desejo de ser aprovado por homens, por pessoas. Mas a Bíblia nos alerta. A Bíblia nos alerta e pede para que nós tenhamos cuidado com o zelo que busca aprovação. E é mais perigoso ainda esse zelo que busca aprovação aqui na igreja. É mais perigoso ainda esse zelo que busca aprovação quando nós estamos trabalhando aqui na obra do Senhor. Quando nós temos o desejo constante de sermos vistos, reconhecidos, elogiados, aplaudidos. Eu nunca vou me esquecer da tia do bolo. Quem se lembra da tia do bolo que o pastor Diego disse o ano passado no aniversário da igreja? A tia do bolo ficou brava, porque no aniversário da igreja, o pastor não mencionou ela em agradecimento, e no meio da oração ela começou a falar alto: nunca mais vou fazer bolo para essa igreja, você não me reconhece. A tia do bolo. E constantemente, frequentemente, nós podemos ser iguais à tia do bolo. Meus irmãos, Cristo Jesus faz uma advertência. Em Mateus, no capítulo 6, ele nos instrui como jejuar, ele nos instrui como orar, ele nos instrui como dar esmola. O Senhor Jesus, nesse primeiro versículo desse capítulo de número 6, ele fala: não façam isso para serem vistos. Não façam as coisas para o Senhor para ser visto, meus irmãos. O Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe exatamente quais são os intentos do nosso coração. O Senhor avança, então, quando for jejuar, não fique com a aparência triste. Quando você for orar, sabe, não fica batendo no peito, com a eloquência das suas palavras, com a sua conjugação perfeita do verbo, mostrando o seu conhecimento bíblico. É isso que o Senhor está repreendendo. Não façam as coisas para serem vistos. Ao dar esmola, não fique sabendo a tua mão esquerda o que a direita fez. Ah, meus irmãos, na prática, constantemente nós temos enfrentado isso, infelizmente. E é só o Senhor que pode nos libertar de querer agradar homens. Novamente a pergunta: quem você quer agradar na sua vida? Quem e para quem você faz as coisas? De quem você busca aprovação? Se for a dos homens, a Bíblia fala que nós já ganhamos a recompensa. Mas se for a do Senhor, nós precisamos rever os nossos caminhos, rever o nosso coração. Porque se a gente está fazendo alguma coisa em nome do Senhor para agradar homens, ao Senhor a gente não engana. Ele conhece o nosso coração. E a nossa adoração Ele não aceita.
Cristo, ele deu um outro exemplo que nós devemos seguir. O verdadeiro ungido do Senhor, ele não subiu num carro para mostrar os seus feitos. Muito pelo contrário, por muitas vezes nós vemos no exemplo, na palavra do Senhor, que Cristo, ele pediu, em vários milagres que ele fez, vai em silêncio, não fala nada. Cristo, o verdadeiro ungido de Deus, ele não subiu em carro algum. Cristo, o verdadeiro ungido de Deus, ele subiu numa cruz. O verdadeiro ungido do Senhor foi erguido, sacrificado, morto e foi obediente até o final. Cristo, ele só foi até o limite que Deus o pediu. Cristo só foi até o limite que o Senhor o solicitou. Cristo, ele não buscava a aprovação de homens. Cristo, ele só veio para cumprir a vontade de Deus Pai. Em Filipenses, capítulo de número 6, o apóstolo Paulo menciona que Cristo, ele não julgou ser igual a Deus. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Por que então nós vamos querer ser vistos se nem Cristo agiu dessa maneira? Esse é o segundo alerta, meus irmãos, de hoje. A verdadeira piedade acontece no secreto. A verdadeira piedade acontece no secreto. É quando ninguém está olhando. Não busque a aprovação de homens. Não extrapole os limites da palavra de Deus. E como terceiro ponto, o zeloso sem entendimento, ele tem uma obediência incompleta. O zeloso sem entendimento, ele tem uma obediência incompleta. Se nós avançarmos aqui a partir do versículo de número 18 até o versículo de número 30, a palavra do Senhor vai nos narrar mais um ato do rei Jeú. Jeú, ele convoca os adoradores de Baal. Em um ato de enganar os adoradores de Baal, ele os convoca e diz assim: o rei Acabe adorou pouco a Baal. O rei Acabe não sabia adorar a Baal. Vem, faz favor, eu vou mostrar para vocês como que se adora a Baal. E assim ele o fez. Mas assim, de uma forma na qual eu acredito que até nós iríamos, mesmo não sendo adoradores de Baal. Nessa carta ele fala, os que não vierem serão mortos. E os adoradores de Baal, eles vão. E entram no templo de Baal. E lá, a adoração a Baal começa. Sacrifícios, rituais. E Jeú já tinha bolado um plano de enganar esse povo. Ele pede para os soldados. Até então, outrora os seus pares. Falou, na hora que a adoração acabar, é para matar a todos. Não é para sobrar um. E se vocês deixarem escapar um, vocês vão pagar com a vida. Ah, meus irmãos, ele enganou os adoradores de Baal. E por pior que isso parecesse adorar a ídolos, o Senhor estava repreendendo Acabe por isso. Se arrependa, se arrependa, se arrependa da sua adoração a deuses estranhos. O Senhor não pediu para Jeú fazer isso. O Senhor pediu para ele acabar apenas com a casa de Acabe. Ele não pediu para matar os adoradores de Baal. E num ato sangrento, mais uma vez, Jeú extrapola a palavra do que o Senhor tinha falado para ele. No intuito de agradar homens, se nós formos ler esses versículos, Jonadab estava com ele. E ele avança mais uma vez o sinal e mata todos os adoradores de Baal. Versículos de 29 a 31, eu peço para os irmãos acompanharem também. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito. Teus filhos
até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, o Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Coisa confusa, né? Jeú extrapolou os limites da palavra do Senhor. Jeú agradou a homens. O texto está dizendo aqui no versículo de número 31 que ele não se afastou dos pecados de Jeroboão, mas o Senhor fala que se agradou de Jeú pelo que ele fez. E esse é o foco desse último ponto da pregação desta manhã, meus irmãos. O Senhor, que é fiel, se agradou apenas desse ponto. Jeú, mesmo fazendo coisas erradas, ele cumpriu o que o Senhor havia pedido a ele. Mesmo fazendo coisas erradas, ele matou a descendência de Acabe. Mas veja que o Senhor não aprovou o que ele fez. Se nós lermos o livro do profeta Oséias, no capítulo de número 1, no versículo de número 4, o Senhor diz a Oséias que ele castigaria a Jeú, a sua dinastia, por causa do massacre que ele fez contra o povo de Israel. Vejam, se a obediência de Jeú tivesse sido completa, Jeú poderia ter ficado no trono durante muito tempo, os seus descendentes durante muito tempo, mas o Senhor falou para ele, por conta da sua obediência, até um determinado ponto, você vai reinar a sua família até a quarta geração. E o alerta das Escrituras para nós essa manhã é exatamente esse, meus irmãos. A obediência incompleta faz com que a gente aponte o pecado do outro, o comportamento do outro, e faz com que a gente não olhe os nossos. Jeú, foi isso que ele fez. Ele, descumprindo a ordem do Senhor, ele olhou para o pecado de Israel, de adoradores de Baal, se envolviam em prostituição e falou, eu vou acabar com esse povo. Eu vou exterminar esse povo. Eles não vão ficar vivos. Mas não foi isso que Deus pediu para ele. E ainda mais, ele estava afundado até a lama nos seus próprios pecados de adoração a outros deuses. O versículo nos fala isso, de número 29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Jeú aponta o dedo, mas ele está cheio de pecados. Ah, meus irmãos, assim nós também podemos estar vivendo. Assim também nós podemos estar vivendo, apontando o dedo para muitas pessoas aqui na igreja, e nós não estamos vendo o pecado do nosso coração. Sabe, aquele crente que mede a santidade das pessoas com a sua própria régua, obviamente, não com a regra do Senhor Jesus, que sabe corrigir o problema de todo mundo, que sabe acertar os problemas alheios, mas não consegue olhar a sua própria vida. A sua vida é uma bagunça. O pastor aqui na quinta-feira, no encontro de casais, ele menciona sobre isso, uma sabedoria mundana. Não é uma sabedoria do alto. E o texto de Tiago que o pastor trouxe os ensinos para nós também mostra que uma obediência incompleta faz com que a gente avance em coisas que o Senhor não pede. Além de apontar o pecado dos outros, Tiago vai falar da língua. Essa questão de apontar os dedos para os outros, a gente faz com que muitos de nós comecem a fofocar, comecem a falar da vida do outro. Sabe? Aquela coisa que parece que é sem maldade. Oh, você viu o que fulano fez? Você viu o que ele postou? Você viu o que ele está fazendo? Ah, meus irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de voltar, cumprir à risca o que a palavra do Senhor tem nos dito. É tempo, meus irmãos, de não agradar homens, nós devemos agradar a Deus. E a nossa obediência deve ser completa. O zelo sem entendimento é um zelo com obediência incompleta. Só aparenta ser coisa boa. Tem aparência de coisa boa, tem aparência que nós estamos fazendo a coisa certa.
Mas, na verdade, é maldição e pedra de tropeço. É pedra de tropeço para a igreja. É pedra de tropeço para a vida de muitos irmãos. E é maldição na vida de muitas pessoas. O Senhor Jesus, meus irmãos, condena o julgamento hipócrita. O Senhor, em Mateus, no capítulo de número 7, ele fala justamente sobre isso. Lembra da história do cisco? Você está vendo o cisco no olho do seu irmão e não está vendo a trave que está no seu. O Senhor condena isso. E no livro de Provérbios, em seu capítulo de número 6, o Senhor ainda fala, avança. Algumas coisas o Senhor abomina e a última ele odeia, que é olhos altivos, pessoas soberbas, coração que trama planos perversos, aqueles que se apressam em fazer o mal. E o que ele odeia é aquele que provoca a discórdia entre os irmãos. A palavra do Senhor tem sido clara para nós. É tempo de arrependimento. Talvez hoje o Senhor esteja fazendo igual ele fez com Acabe. Se arrependa. Se arrependa e volta para os meus caminhos. Antes que eu me levante e intente contra você. É tempo de arrependimento. É tempo de voltarmos a fazer exatamente o que a palavra de Deus nos ordena. É tempo de voltarmos e fazer justamente o que o Senhor pede que nós façamos. O adorar em espírito e em verdade e não agradar a homens. É tempo de se arrepender e obedecer ao Senhor de forma completa. Que o Senhor, meus irmãos, nos encontre dessa maneira. Que o Senhor nos encontre confessando pecados. Que o Senhor nos encontre reconhecendo a nossa miséria diante dele. Que o Senhor trate os nossos erros e que a gente também deixe ser tratado sem nenhum tipo de desculpa. É tempo de arrependimento. Que o Senhor nos encontre entendendo a sua verdade. Que nós, de fato e de verdade, entendamos que nós podemos ser zelosos sim, mas só até onde o Senhor pede que a gente vá. Que nós podemos ser zelosos sim, mas em adoração, em verdade ao Senhor, sem querer agradar a homem. Nós podemos ser zelosos sim, mas adorando o Senhor de forma completa, não incompleta, fazendo só o que está no nosso coração, aquilo que nós queremos. O Senhor quer que nós os adoremos em espírito e em verdade. Mesmo que, quando você for servir ao Senhor, você não seja reconhecido, mesmo que seja no anonimato, o Senhor está vendo todas as coisas. Que, mais uma vez, Ele nos encontre assim, com obediência completa de todos os nossos atos, de todos os nossos pensamentos, para a glória do Senhor e Deus Pai. Amém? Oremos. Deus, nosso Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, ó Pai, diz que a Tua palavra é mais penetrante do que espada de dois gumes. Capaz de separar juntas e medulas, e por isso nós te pedimos, pela força que há no Teu nome, na Tua palavra, que é verdadeira e que nos liberta. Ah, Senhor, nos liberte daquilo que nos aprisiona nesse mundo. Nos faça, por favor, Deus, cumprir fielmente a Tua palavra, só até onde o Senhor determinou. Não permita, Deus, com que a forma errada que nós vivemos traga peso a outras pessoas. Traga, Senhor, feridas. Traga, Senhor, marcas das quais nós seremos responsabilizados. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Dá-nos instrução que vem do alto. Senhor, se há inclinação aqui do nosso coração, o desejo de querer agradar a homens, nós te pedimos, Senhor, o desejo do nosso coração seja agradar ao Senhor. Ressignifique, Senhor, a nossa vida, ressignifique os nossos pensamentos. E o intento do nosso coração, ó Pai, seja agradar a Ti, somente a Ti, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo, Senhor, sem
sem que ninguém esteja vendo. Nos ajude, Senhor, a obedecer fielmente ao Senhor. E que nossa obediência, ó Pai, nós te pedimos, seja completa. Que não seja uma obediência em partes, fracionada, somente aquilo que o nosso coração está inclinado. Nós te pedimos, Deus, por favor, que a nossa obediência seja completa. Que haja prática, Deus, na nossa vida. Nos ajude a praticar a Tua palavra, ainda que seja difícil. Ainda, Senhor, que doa em nós. Mas é a Tua palavra, é a Tua ordem. Não nos deixe continuar vivendo uma vida torta, Senhor, com aparência boa, mas que na verdade, Senhor bendito, é uma vida que não agrada ao Senhor. Permita-nos viver para a glória do Teu nome, uma vida que agrade ao Senhor. Nos encontre fiel, Pai. Nós clamamos a Ti e rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você puder, coloque-se de pé. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês até que o Senhor Jesus venha. Amém.